Graça e paz, irmãos! Vamos para mais um estudo bíblico. Vamos estudar de Números 13, verso 1, até Números 15, verso 45. O estudo, estaremos fazendo algumas análises muito importantes através do hebraico, o idioma original, e será muito importante para obtermos conhecimento a respeito de vários enigmas que estão aqui no texto, ok? Então vamos ler aqui os dois primeiros versos de Números capítulo 13. Então o Senhor disse a Moisés: Envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Então, temos esse texto falando sobre os espias, né? Envia homens que espiem, né? Que é uma outra tradução, falando aqui sobre os espias. É um texto muito conhecido, todos já ouviram falar sobre os 12 espias. Agora, eu gostaria de começar com uma pergunta. Eu quero que você me responda. Vamos lá, está pronto para responder? A pergunta é: de quem foi a ideia de enviar os espias para Canaã? De quem foi a ideia de enviar os espias para Canaã? Já respondeu? Meu irmão, nós temos em nossa Bíblia uma aparente contradição. E isso devido à nossa tradução para o português. Mas vamos fazer agora aqui uma análise textual. Iremos analisar o contexto bíblico, analisar o hebraico, e aí você vai conseguir responder essa pergunta. Então vamos lá. De quem foi a ideia de enviar os espias para Canaã? Se você respondeu que a ideia foi de Deus, você errou. Nós vamos ler agora um outro texto e daqui a pouco iremos retornar para este verso de Números 13, verso 1 e 2. Vamos ler agora Deuteronômio, capítulo 1, verso 21. Lembrando a você que em Deuteronômio, Moisés está repetindo várias coisas aos filhos de Israel. E são os filhos daqueles que morreram no deserto. Esses que estão ouvindo agora Moisés e Deuteronômio são aqueles que vão entrar na Terra Prometida. E olha só que interessante. Moisés falando em Deuteronômio a respeito do que aconteceu aqui nesse episódio dos espias, no capítulo 13. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor. Então falou o Senhor falou o que então? Primeiro ponto. Sobe e possua a terra. Olha só. Sobe e possua. Assim falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Agora vamos à resposta daquela pergunta. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Então veja, Deus pediu para que os homens viessem subir e tomassem posse da terra. Se Deus pediu para tomar posse, não precisava dar uma espiada. Agora veja, no verso 22, de quem foi a ideia? A ideia foi do povo. Moisés está falando, vós chegastes a mim e dissestes. E no verso 23, olha só o que está escrito. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem.
Então Moisés achou a ideia boa, mas a ideia não veio de Deus, a ideia veio do povo. Que tal agora voltar lá em Números 13, verso 1 e 2? Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra. Ué, a ideia passou de Deus, partiu de Deus? Como assim? Como entender essa aparente contradição? Nós vimos em Deuteronômio capítulo 1 que a ideia foi do povo. Como aqui aparentemente a ideia é de Deus? Como entender isso? Aqui é importante que venhamos analisar do hebraico. Ok? Então vamos lá, como está escrito no hebraico. Vadaber Adonai el Moshe lemor. E disse o Senhor a Moisés, dizendo... Importante essas duas palavrinhas aqui, ó. Essas duas palavrinhas logo no início aqui. Está escrito Shelar Lecha. O problema é que nas traduções para a língua portuguesa, eles só vão traduzir essa primeira palavra, Shelar. E o Lecha não existe no português. Cortaram fora. E é isso que leva a entender errado o texto, pela falta de uma palavra. É por isso que o Senhor Jesus disse que não pode se tirar nenhum traço da lei. Não poderia se tirar nenhuma letrinha. Né? Quando ele disse isso em hebraico, ele falou nenhum traço, nenhum yud, né? Que é a menor letra do alfabeto hebraico. Então veja, nada pode ser retirado. E como é que fica com essa outra palavra aqui em hebraico? Está escrito Shelar Lecha. Shelar significa envie. Em português tem a palavra envie? Tem. Envia. Agora, cadê a segunda palavrinha? Ela não está aqui. Cadê a segunda palavrinha? A palavra homens está aqui, ó. Mas cadê aquela segunda palavrinha? Que palavra significa isso aqui, lechá? O que seria lechá em hebraico? Lechá significa para você ou por ti. Para você ou por ti. O que aconteceu? Ao traduzir para o português, o tradutor leu envie para você. Mas como assim envie para você? Deus falando para Moisés, Moisés, envie para você. O tradutor não entendeu e preferiu cortar fora. Aqui seria ou para você ou por ti. Mas a palavra aplicada aqui é por ti. Mas por quê? Moisés, envie por ti homens que espiem a terra. Como assim envie por ti? Como entender isso? Eu vou te falar agora um segredo para você entender isso. Esse envie por ti seria uma linguagem mais culta, mais formal. Vou ler aqui de uma forma mais fácil de você entender. Uma linguagem informal. Shelar lecha seria como se Deus estivesse falando para Moisés da seguinte forma. Disse o Senhor a Moisés, envie por tua conta e risco homens que espiem a terra de Canaã. Envie por ti. Envie por ti seria nesse sentido. Moisés, ó, o povo te deu a ideia você acha que é boa? Ok, mas envia por sua conta e risco. Envie por ti. Envie por ti. Shelar lecha. Envie por ti. Então, quem deu a ideia de espiar a terra, quem teve essa ideia foi o povo. E Moisés achou a ideia boa. Deus aqui ele apenas permite e diz que, já que seria enviado homens, que seja enviado os líderes de cada tribo. E Moisés selecionou o líder de cada tribo, quem deveria ir.
A ideia então partiu do povo, a ideia pareceu boa a Moisés e Deus apenas permitiu. Ok? Então, vamos lá. Qual era o objetivo de espiar a terra? Nós já vimos em Deuteronômio que Deus pediu para subir e tomar posse. Qual era o objetivo de espiar a terra? Verso 18 de Números 13. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Veja, meus irmãos, aqui vamos ver o objetivo que eles foram espiar a terra. Ver se a terra era boa ou não, se era fértil ou não, se tinha árvores ou não, como era o povo. Meus irmãos, se Deus pediu para subir tomar posse, não precisava ver se a terra era boa, se era fértil, se tinha árvores, como era o povo, se era forte ou não. Se Deus prometeu e ordenou tomar posse, é porque a terra era boa e ele daria a terra para eles. Bastava apenas confiar. Mas infelizmente faltou fé. E o que aconteceu quando eles voltaram de espiar a terra? Verso 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade e mostraram-lhes o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram: Fomos à terra a qual nos enviaste, ela de fato dá leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: Temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Veja que interessante a palavra de Caleb, que é justamente o que o Senhor ordenou. Caleb teve pulso firme. Temos que subir e nos apoderar. E foi o que Deus pediu. Suba e toma posse. E Caleb diz exatamente a mesma coisa. Temos que subir e nos apoderar dela. E com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Olha só. Mas o que aconteceu? Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins. E éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Olha só, eles se viam aos próprios olhos como pequenos, gafanhotos, inseto. Então toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite, e todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhes disse: Seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito. Seria melhor se tivéssemos morrido neste deserto. Olha só o que eles começaram a falar. Olha só a murmuração do povo. Porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada.
Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Olha só, meus irmãos, faltou a fé. Olha só, gostaria de ler um verso aqui novamente. Capítulo 13, verso 33. Eles se viram como gafanhotos. Nós temos muito a aprender com este pequeno verso aqui. Nós éramos gafanhotos aos nossos próprios olhos. Olha só. A incredulidade dos espias deve servir de uma lição para que nós tenhamos um cuidado com a baixa autoestima. Muitas das vezes, nós não conseguimos nos estimar corretamente. Nós nos damos pouco valor. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A autoestima e o valor próprio são características muito importantes. Porque uma pessoa que tem complexos de inferioridade, ela terá dificuldades para receber a palavra de Deus. Isso porque há bloqueios na alma. Meu irmão, se você não tem valor próprio, é provável que você tenha dificuldade de acreditar nas promessas das Escrituras. Você vai achar que as promessas são para outras pessoas, mas não para você. Eu gostaria de falar aqui uma mensagem especial para o Rafael. Rafael, acorde, meu irmão. Você é especial para Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Valorize-se. Retire esse bloqueio. Fortaleça. Busque o Espírito. Eu sei que a carne é fraca, mas se apegue no Senhor, meu irmão. A promessa é para você também. Infelizmente, muitos se consideram estranhos, estrangeiros, achando que não tem parte na herança. A promessa não é para mim, é para outro. Deus nos fez a sua imagem, tanto a mim como a você. Meu irmão e minha irmã, você tem um valor infinito. Você é importante para Deus. Você precisa e deve respeitar a si mesmo. Não é um sinal de santidade sentir vergonha de si mesmo, de se menosprezar. Existe uma diferença enorme entre você ser humilde e você se envergonhar da humildade e do complexo de inferioridade. Existe uma diferença enorme. Não é a mesma coisa. Você precisa ser humilde, mas não pode ter complexo inferior. Existe diferença entre uma pessoa soberba e aquela pessoa que dá valor a si mesmo. Nós devemos dar valor a nós mesmos. Dê valor a si mesmo, porque você é filho, você é filha de Deus. Meus irmãos, apesar da nossa natureza pecaminosa, você tem o dever de honrar a si mesmo como filho de Deus. Desonrar a si mesmo viola um mandamento ético central das Escrituras. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se valoriza e você tem que amar o próximo como a ti mesmo, como é que você vai obedecer esse mandamento? Como você pode respeitar os outros se você não respeita a si mesmo? Este é o caminho de uma pessoa que vive em uma prisão de medo.
Meu irmão, você precisa confiar no amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, me escute aqui. Você precisa acreditar. Coloque sua confiança nele. Se considere digno de ser amado. Você é herdeiro. Há uma herança divina para você. Peça a Deus coragem para tomar posse. Ele vai te dar a terra. Você é legítimo herdeiro. Confiar em Deus significa que você se considera um filho, uma filha do rei. Significa que você está permitindo ser elevado a uma posição de honra. Ele quer ter um relacionamento de amor genuíno. Aceite isso. Ele é seu pai. Tem um texto bíblico que eu gostaria de ler aqui, que está em Marcos, no capítulo 9, verso 23. Está escrito assim: ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Meus irmãos, nós andamos pela fé, não é por vista. Isso significa que nós devemos cumprir a promessa de Deus, mesmo que ao nosso redor estamos vendo um mundo que devora os seus habitantes. Ainda que ao nosso redor esteja cheio de gigantes aparentemente invencíveis, confie nele. Não se vê como inseto, como um pequeno gafanhoto. A fé acredita no possível e no impossível. Coisas que aparentemente são invencíveis, com Deus tudo se torna possível. Mesmo em momentos de prova, em momentos de luta. Jesus disse que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 8, está escrito assim: E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Meus irmãos, o nosso Deus, nosso Pai Celestial, que Ele venha nos ajudar, que venhamos a dar o valor devido, a nos estimar de forma adequada, que venhamos a receber e permanecer andando nessa realidade, na presença, no amor transbordante de Deus. Que Deus venha nos proteger do pecado da incredulidade, a falta de fé. Que, infelizmente, devido à falta de fé, muitos morreram pelo deserto. E que venhamos a enxergar e lembrar que todos nós somos infinitamente importantes para Ele. Eu e você, homens, mulheres, filhos e filhas do Rei, fomos feitos à sua imagem e semelhança. A vida é feita de escolhas. E o que você vai escolher? Enxergar com os olhos da carne ou enxergar com os olhos da fé? Os olhos da carne vão focalizar o mundo e suas possibilidades. Já os olhos da fé vão focalizar a palavra, a promessa do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Os olhos da carne são incapazes de discernir além de meras aparências, coisas superficiais. Os olhos da carne faz com que o homem venha a ser seduzido por coisas superficiais. Tem gente que às vezes perde tempo com coisas tão fúteis e, pior de tudo, perdendo a alma, a vida, por
coisas banais. Os olhos da fé, por outro lado, olha só que incrível. Vou ler aqui um texto de 2 Coríntios 4,18. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. A fé vê o reino do invisível. Caleb ali, ele agiu por fé. Ele não estava se vendo como gafanhoto, mas ele enxergou a promessa do Senhor de subir e tomar posse. Se Deus disse para subir e tomar posse, eu posso. A fé é assim. Conforme está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Em outra tradução aqui, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha só, você espera, por mais que não se vê, você tem fé, você confia. Isso é muito forte. Uma pessoa que é filho e filha do rei tem fé, porque apesar dos olhos não verem, ela espera e ela é convicta que tudo vai acontecer. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Amém, meu irmão? Para encerrar, eu gostaria de contar aqui uma curiosidade, algo bastante interessante. Uma relação entre o nome de Josué e o nome de Jesus. Em Números 13, 16, nós vamos ver que o nome de Josué foi alterado. Na verdade, ele não se chamava Josué, ele se chamava Oséias e passou a se chamar Josué. Então, a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então, antes o nome dele era Oséias. É claro que aqui, né, em português, mas em hebraico, como de fato era o nome dele? Rocheia. Rocheia era o nome em hebraico dele. E passou a se chamar um pouquinho difícil de selecionar aqui no canto. Essa parte aqui. Yehoshua. Yehoshua é um nome novo, um nome que ele passou a se chamar. Se você analisar as letras hebraicas, veja que essas letras aqui são as mesmas que aparecem aqui. Moisés apenas acrescentou uma pequena letra, a menor do alfabeto hebraico. Antes o nome era esse. Esse lamed aqui é como se fosse uma preposição, tá? Não faz parte do nome. O nome é esse aqui. E se passou a chamar assim. Essa pequena letra, a letra Yud, é interessante que veio, né, a ficar no início do nome, né? Em hebraico se escreve da direita para a esquerda, a primeira letra do nome. Talvez aqui Moisés queria deixar uma mensagem para Josué. Talvez Moisés, ao colocar o Yud, né, que colocando a letra Yud aqui, o nome de Josué ficou com o prefixo divino. Nós estudamos sobre isso, né, sobre o nome de Deus. Foi o primeiro estudo do livro de Êxodo. Vou até colocar aqui na descrição do vídeo o link para esse estudo, que é muito interessante, caso você tenha curiosidade de estudar sobre isso. Deus revelou o nome dele a Moisés. E aqui ele coloca as iniciais do nome divino no nome de Josué. Que interessante, né? Talvez seria uma mensagem para Josué
colocar Deus em primeiro lugar. Josué, você tem que entender, Deus deve vir primeiro. E logo no início do nome de Josué vem, né, o prefixo do nome divino. Muito interessante isso. Bem, e qual é a relação do nome de Josué com o nome de Jesus? Qual é a relação? Bem, essa renomeação, essa mudança do nome de Oséias, com certeza foi profética. Josué ele foi escolhido para ser o sucessor de Moisés. Ele finalmente conduziria o povo à terra prometida. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua. Yehoshua é traduzido como Josué. Yeshua é traduzido como Jesus. Ambos nomes vêm da mesma raiz em hebraico, né, de Yashá, de salvação, libertação. Agora é interessante que no grego da Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, o nome de Josué é escrito como Iesos, que é a mesma grafia para Jesus no Novo Testamento. E olha que interessante. Apesar de hoje nós lermos o nome Yehoshua e Yeshua como sendo diferentes, trata-se do mesmo nome. Porém, ele passou a ser pronunciado de forma diferente. Ou seja, ele em um período era pronunciado dessa forma, mas após um período passou a ser chamado de outra forma. E há provas bíblicas para isso. O que aconteceu? Antes do cativeiro babilônico, era Yehoshua. Essa mesma pronúncia que estamos vendo aqui no hebraico. Yehoshua. Esse finalzinho aqui. Porém, veja que interessante. Após o cativeiro babilônico, esse nome, Yehoshua, passou a ser pronunciado como Yeshua. Então as pessoas que tinham esse nome passaram a ser pronunciadas de forma diferente. Não existia nessa época pessoas mais com o nome Yehoshua. Passaram a ser chamadas Yeshua. Houve uma mudança do nome. Houve uma encurtação na pronúncia. Interessante, né? E existe uma prova bíblica para isso. Uma prova para que você veja que o nome é o mesmo. Vamos ver isso, sabe aonde? Em Neemias. Lembrando a você que Neemias foi escrito após o cativeiro babilônico, ok? E existe um momento aqui no livro de Neemias que vai citar Josué. Neemias 8, verso 17. Josué. Porém, como será que está em hebraico aqui? Como aparece aqui em hebraico? Sabe que nome é esse? Yeshua. Esse é Yeshua. E olha que interessante, uma prova de que o nome é o mesmo. No livro de Neemias, Josué é chamado de Yeshua. Olha só, o mesmo nome de Jesus. Então, após o cativeiro babilônico, passou a se chamar assim. Então, Josué, em hebraico, no original, está Yeshua. Alguns acreditam que, de forma profética, Moisés teve uma revelação do nome de Jesus. Em hebraico, é claro. Ele teria aplicado a Oséias, né, mudando o nome, porque ele sabia que ele levaria Josué, o povo, a tomar posse da terra prometida. Sendo assim, o nome de Josué seria bastante profético, apontando para características do Messias. Olha só que interessante. Josué foi escolhido para levar o povo a tomar posse da terra prometida.
E o Messias, Yeshua também, o mesmo nome, ele virá para ser rei sobre toda a terra. Ele virá para ser rei. Ele tomará posse da terra. E quem estiver com ele também tomará posse da terra. Olha que incrível! Então, meus irmãos, estamos encerrando aqui o estudo. Que Deus te abençoe grandemente. E qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários. Até a próxima semana.